Ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, nós vamos conversar agora com a seridoense, a atriz seridoense, a Ana Carla Azevedo. Ela é natural de Currais Novos, né? E ela está estreando aí o filme A Culpa é da Mãe, né? Estreou recentemente, está em cartaz aí. E ela conversa conosco agora para falar um pouquinho da trajetória dela, também aí do filme A Culpa é da Mãe, qual é a personagem dela e até um pouquinho da trajetória dela. Ana Carla, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Panorama 95, ao Sistema Pro de Comunicação. Como é que tá aí essa estreia do filme? E conta um pouquinho aí da sua trajetória e como é que foi desenvolver aí a personagem do filme. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aí, o Sistema Rural. Bom dia a todos que nos ouvem, né? Agradecer pelo convite. É muito importante para a gente que trabalha com arte aqui no Rio Grande do Norte, a gente trazer um pouco da experiência, um pouco das nossas produções, né? Enquanto artista potiguar, às vezes a gente só é reconhecido e chamado para dar uma entrevista quando a gente já está na Globo, quando a gente está, sabe, né? E aí a gente aqui mesmo no estado fazendo arte, propagando cinema, que até então, né, o audiovisual não era tão difundido aqui. E aí a partir dos editais de cultura, Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, a gente consegue aí recursos para montar esses materiais, porque a gente tem que entender que a arte é cara, né? Se for arte de qualidade, mais ainda. Então, assim, que bom estar aqui participando do programa, falando um pouquinho sobre esse processo, né? O processo A Culpa é da Mãe. Eu recebi um convite de um grupo em Mossoró, né? Da produtora Piquet Produções, junto com a Fagulha Filmes, para eu participar desse projeto de audiovisual. Né? A gente chama filme, é um curta-metragem, são 20 minutos, onde a gente conta a história de uma mãe que se sente a todo momento culpada. E se não é isso que as mães, né, é sinônimo de ser mãe, se sentir culpada, se está criando bem o filho, se está dando conta da casa, se está dando conta aí do relacionamento, do emprego fora. Então, é mesmo esse peso, essa sobrecarga que esse personagem passa, ao ponto de esquecer de si mesma. Ela não sabe mais o que ela gosta, o que ela faz, se ela pensar nela enquanto pessoa. E o filme tenta retratar isso. Até que, em algum momento ali da jornada dela, da análise, ela encontra uma outra pessoa que passa a olhar para ela enquanto pessoa, enquanto mulher, perguntar como é que você está, o que, que você gosta de fazer, o que, que você gosta de ouvir, né? Em algum momento lá da película, ela fala, poxa, eu queria só que alguém me chamasse para tomar um café. Então, essa sobrecarga, de fato, é vivida por mulheres que têm aí duplas, triplas jornadas, né? Tomando conta dos filhos, de uma casa, dando conta de um emprego fora de casa. Então, é pesado isso aí e precisa ser falado, e precisa ser retratado, né? A gente precisa começar a cuidar dessas mulheres, é urgente, Geraldo. Você ressalta aí da importância, né, dessa temática estar, na sociedade, né, debater os cuidados com a mulher, sobretudo com a mulher dona de casa, como você diz aí. O audiovisual é também, na sua opinião, uma oportunidade de levar essa mensagem, de discutir e debater esse tema? Bacana demais sua pergunta. O audiovisual hoje, eu sinto ele num auge. Então, muita gente tem acesso a esse audiovisual, a esse tipo de produção. Uma peça de teatro a gente monta lá no espaço, ou na praça, ou num teatro fechado, e muitas vezes as pessoas não têm como ir, não chegam. Aqui em Currais Novos, por exemplo, o teatro não é no centro da cidade, né? Já é mais puxando assim para a periferia. Nem todo mundo consegue ir. Mas um audiovisual que está ali passando, não sei, no YouTube, então muito mais pessoas têm acesso, né? Tá passando ali num jornal, ali uma entrevista, tem acesso. Então, no próprio Instagram, quando a gente, né, se for possível fazer uma live e tal, então, essas divulgações nesse meio audiovisual, ele chega muito mais próximo das pessoas, né, do que às vezes outras
ou outras linguagens. Não que as outras linguagens não cheguem, chegam, mas aquilo ali que vai para a tela, que está numa novela, que está numa série, que está no YouTube, que está em vários suportes, ela abarca, às vezes, muito mais pessoas. Então, que o audiovisual sirva a isso mesmo. A arte, ela tem que servir à discussão dessas temáticas urgentes, necessárias, para ontem, para a gente poder pensar soluções. Pensando exatamente em soluções, seria exatamente a minha pergunta, né? A culpa da mãe, ela vai apontar que soluções, ela vai destacar e debater, geralmente ao longo do filme, que soluções para essas questões. Por exemplo, acionar a políticas públicas, para mulheres, enfim, que soluções o filme aponta. Olha, penso que um dos primeiros passos é a gente falar sobre, é a gente ver e reconhecer que aquilo ali de fato acontece. Cada mulher que olhar para essa personagem de Laura, ou para até a personagem de Camila, que é Micaele Moreira que faz, né? E pensar assim, poxa, eu me reconheço nesses personagens, eu estou passando por isso, e conseguir também notar que no final as personagens elas começam a voltar-se para si, para dizer, opa, peraí, eu preciso também, eu estou contando minha história, mas eu preciso também estar na minha história. Eu preciso também olhar para mim. Então, se isso aí acontecer, como aconteceu na exibição lá em Mossoró, né? Algumas mulheres dando depoimento, uma mulher chegou para mim e disse: Olha, super me reconheci nesse personagem, eu passo por isso todos os dias. Então, achei isso incrível, porque ali mesmo, né, ela já veio dar esse feedback. Então, o primeiro passo para a gente encontrar soluções é falar sobre. A gente não pode mais deixar, sabe, como se não tivesse importância, como se essa mulher que cuida de tudo e de todos também não precisasse ser cuidada. Então, o primeiro passo é esse, e a arte faz isso de forma magnífica, magnífica. Qualquer linguagem, seja teatro, seja, né, a música, então a arte faz tem essa missão, né, de levar isso a cada vez mais pessoas para que a gente transforme realidades. Ana Carla e Laura, elas se conhecem? E aí? Menino, quando eu recebi o convite, inclusive, eu quero agradecer muito a Romero Oliveira e a Micaele Moreira, né, por esse convite, e a Piquet e a Fagulha Filmes, fiquei, assim, eu fiquei muito surpresa. Tava eu bem quietinha aqui em Currais Novos, e lá vem esse convite, assim, para ser avassalador, eu fiquei, assim, um tanto estática pensando. Olha, eu imaginei que sim, que depois que eu fui estudar o personagem, que a conheço, né? E que muita coisa mesmo, inclusive essa solidão que essa mãe passa, me fez muito sentido. Apesar de eu não ser mãe de criança humana, viu, Geraldo? Eu só tenho filhos de quatro patas. Então, porém, o que eu escuto de relatos de outras mães, de pessoas que trabalham, de mulheres que trabalham comigo, sobre isso, eu pergunto muito, eu questiono muito, e no tempo eu estudando o personagem de Laura, perguntei mais ainda para essas mães, então eu pude criar ali um panorama dela, né? A gente se encontrou e dialogou várias vezes mesmo, mas eu fui, com o passar do tempo, entendendo ali as dores escondidas desse personagem, as possíveis alegrias que ela podia ter, e foi me surpreendendo com o passar do tempo. Daqui a pouco a gente trabalhou ainda em dois finais de semana e um pouquinho da semana. Daqui a pouco eu não queria mais largar a Laura. Não, venham para cá, né? Um carinho muito grande por essa personagem. Se virar websérie, que eu não sei, estou jogando para o universo, Geraldo, aí a gente pode descobrir mais coisas dessa personagem, né? A gente Foi difícil fazer então? Foi muito difícil? não foi fácil, não é um lugar fácil. Esse lugar de você se reconhecer, dando conta de tudo e ninguém percebendo você e nem você mesma, né? Então é um lugar de angústia, é um lugar de dor. Não é fácil a gente ir nesse lugar de dor. E você trazer esse lugar de dor, que eu tenho certeza que esse lugar é de outras mulheres também, aí redobra a importância disso, né? E redobra muitas vezes o peso
Você falou aí um ponto extremamente importante. Às vezes, as próprias mulheres que estão nessa condição da Laura, elas nem se reconhecem. Essa também é uma das problemáticas. Isso, perfeitamente. Elas não conseguem. Não, é o comum. A gente naturalizou que sim, tem que dar conta de tudo, que sim, a mãe é aquela que é a mulher guerreira, que é a mulher que não falha, que é a mulher que não pode cair, que é a mulher que tem sempre que estar de pé para lutar pelos filhos, pela casa. Nossa, isso pesa muito. A mãe não poder chorar na frente de um filho, a mãe não poder desabafar o que está acontecendo, a mãe não encontrar uma rede de apoio. Sim, tem pessoas ao redor dela, mas não significa que essas pessoas elas consigam perceber a profundidade desse cuidado que a mulher precisa. Né? Então, fica, inclusive, um apelo para os companheiros, para as companheiras dessas mulheres, para a família ao redor dessa mulher, trazer esse aconchego para ela, trazer esse cuidado. Essa mulher precisa ser cuidada, de dizer, olha, como é que você está hoje? O que, é que você está fazendo? Você, o que, é que você está fazendo hoje? O que, é que você gosta de escutar? Eu escutei uma mãe dizer assim, Ana, faz 10 anos que se você me perguntar qual é a minha música preferida, eu não sei lhe dizer. Então, gente, o mínimo, Geraldo, o mínimo do mínimo, às vezes essa mulher que abarca o mundo não tem. Então, olhemos para essas mulheres, cuidemos dessas mulheres, para que elas não precisem estar tão sobrecarregadas. A culpa é da mãe, ela está disponível onde? Ela vai ser lançada em outros municípios aqui do Rio Grande do Norte. Pode chegar a Caicó também, pode chegar a Currais Novos, e aí? Você já está adivinhando coisa, Pois Geraldo? é. Eu penso que a gente, assim, o filme entra agora numa fase de festivais, né? Enquanto ele está nessa fase de festivais, ele ainda não chega em nenhuma plataforma, porque para participar dos festivais o material tem que ser inédito. Então, está em fase de festivais, já está inscrito em, se eu não me engano, o Romero disse que está inscrito em 5 editais aí, e vamos ver. Após esse momento, o Curta Caicó, se eu não me engano, é no segundo semestre do Isso, ano, e isso. aí penso que se já tiver essa condição de já estar no Festival do Curta Caicó, já entra também nessa programação, né? Aqui eu quero trazer aqui para Currais, por quê? Porque, poxa, né, eu sou filha daqui do Siridó, acho que o Siridó precisa também ver esse material, é bonito ver esse material, então quero trazer, porém só posso trazer para cá em algum momento, em alguma programação, quando tiver passado essa fase dos festivais. Aí a gente começa a fazer as distribuições e no YouTube, por exemplo, né, lá no YouTube da Fagulha Filmes, e tem o Instagram também, né? Mas lá no YouTube já tem só o teaserzinho, o clipe ali, né? Que faz com que a gente já perceba ali que direcionamentos a trama vai ter. Então, quando tiver aí, a gente vai fazer essa divulgação. São muitos canais para divulgar, né? Além dos canais pessoais, os canais da Piquet, da Fagulha e outros tantos. E para a gente divulgar para que as pessoas consigam aí assistir, tá bom? Agora, Laura não foi a primeira personagem de Ana Carla, né? Você já tem também uma trajetória no audiovisual e também na arte. Conte um pouquinho. Menino, imagine aí, minha trajetória inicial é teatro, né? Eu sou de Uhum. teatro. Então, só que, tipo assim, o teatro, ele tem conseguido buscar esses artistas também para dentro do audiovisual, né? Eu vou repetir, a partir dessas importantíssimas leis de fomento à cultura. Isso é incrível, a gente nunca teve tanta produção no Estado e nos estados como a gente está tendo agora, isso é incrível, Geraldo. É dinheiro injetado diretamente na economia para os artistas, para fazer a movimentação da arte, né? Então, minha trajetória inicial é teatro. Porém, a gente tem sim entrado também no audiovisual. E aí, a minha primeira personagem foi a Alicia Falcão, na websérie, que inclusive a websérie já é toda disponível no YouTube, né, da Buraco Filmes. Quem dirigiu foi o Igna Ribeiro, e a minha primeira personagem foi a Alicia Falcão. Acredite, uma mãe também. Não sei por que esse personagem está me perseguindo, viu, Geraldo? Tá Acho que perseguindo, tá perseguindo. tá, tem um interessante que nessa próxima produção, né, que a gente, se ainda tiver tempinho, eu comento um pouquinho aí daqui a pouco, eu também vou fazer um personagem de mãe. Eu digo, universo, o que, que você quer me dizer com isso? Me diga logo, porque você Está está jogando esses conspirando a seu galhos. favor, está conspirando a seu favor. Então, a Alice, e interessante que essas três personagens são completamente diferentes. São mães que partem
de locais, de contextos completamente diferentes, completamente. Então, participei desse em 2000, acho que 2021, com a Buraco Filmes, né, que foi Alicia Falcão. Depois veio um personagem chamado Ofélia, que esse material ainda não foi lançado, também no audiovisual chamado A Casa do Louvor, da Companhia Bagana de Teatro de Mossoró. A gente está em fase final de colorização do material, para também, a partir, lançar em maio, e a partir daí, festivais e depois publicizar, né, para todos. Então, Ofélia também é uma mãe, só que esse não é o ponto assim, do personagem dela, mas ela também é mãe, né, e está em ponto de lançar. Esse terceiro agora, que é com a Laura, né, do A Culpa é da Mãe, e um próximo que já se avizinha aí, né? A gente vai começar as gravações esse final de semana, chamado Fuga, em parceria com a coprodução aí da Menedu Filmes. Então, a gente vai fazer essa filmagem, vamos começar as filmagens agora nesse final de semana, se estendendo talvez até o próximo, e aí também vem muita coisa boa nesse material. Ana Carla, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? Parabéns pela personagem Laura aí, que representa tantas mães, né? Não só aqui, mas no país, no mundo todo. Então, sucesso para você. Parabéns mais uma vez. Mais alguma informação que queira acrescentar? Pode ficar à vontade. Nossa, tenho a agradecer, tá? Agradecer a Ana Jailma, porque é essa pessoa antenada, essa amiga que se importa com levar a arte para as pessoas, a divulgar a arte para as pessoas. Precisamos de arte, Geraldo. Quanto mais a gente se envolve com o artístico, menos violência nós temos, mais educação nós temos. Então, a população, nós todos precisamos de arte, né? Até para que a gente aguente essa realidade dura em que a gente vive, que as mulheres possam, ao assistir A Culpa é da Mãe, apesar de trazer à tona essa culpa, mas que elas se sintam, a partir de então, convidadas a cuidar mais de si, convidadas a exigir que os outros também ao redor prestem mais atenção também nas necessidades delas e que essas mulheres consigam cada vez mais ter voz. A gente só quer voz. A gente só quer aí estar bem, a gente só quer cuidar, ser cuidada, ser amada, tudo isso é muito bom. E quem não quer, né? Então, que as pessoas, agradecer aí todo mundo que está divulgando, né? Os blogs aqui de Currais Novos também divulgando esse material. E em breve, todo mundo aí, tá? Vou deixar aí o gostinho de quero mais. Em breve, todo mundo aí vai conhecer e vai aí apreciar A Culpa é da Mãe.